pessoal. Olá pessoal, tudo bem? Agora nós vamos iniciar a nossa aula para a gente falar um pouco continuar falando sobre o sistema nervoso central, certo? E aí nós vamos dando continuidade para falar hoje da medula espinhal. Só que antes da gente iniciar a medula espinhal, a gente precisa de rever alguns conceitos básicos, como substância cinzenta e branca, que a gente já falou para vocês. Substância cinzenta é a região onde estão os corpos de neurônios, substância branca onde estão os prolongamentos de neurônios, né? Nesse sentido, os núcleos são onde estão os corpos de neurônios, né? E o córtex também é onde estão corpos de neurônios, só que na superfície do sistema nervoso central, principalmente da região telencefálica e cerebelar. Tratos, fascículos, todos foram termos que a gente falou, que a gente está falando sobre fibras nervosas, né, que formam essas correntes que levam a informação da periferia para a central, para o sistema nervoso central, do sistema nervoso central para a periferia, né? Lemnisco a mesma coisa, ok? Seria também essas subdivisões quando há cruzamento de informações ou quando não há cruzamento de informações, onde só bípsel contralateral, ok? Funículo são divisões que nós temos da substância branca, principalmente a gente usa isso principalmente na região da medula, onde nós temos as subdivisões da substância branca em funículo anterior, lateral e posterior. Né? Decussação também é um termo que a gente já utilizou quando a gente vai falar de pirâmide, que é quando as fibras se cruzam e vão para o lado contralateral, quando estão em relação ao córtex cerebral. Comissura, justamente essas subdivisões que nós temos, essas linhas que nós temos dividindo o nosso sistema nervoso central. E fibras de projeção e associação. As de projeção são aquelas que fazem a conexão entre córtex e áreas subcorticais, né, que nós vemos aqui, então seriam fibras de projeção. E as fibras de associação são aquelas que fazem conexões entre substâncias cinzentas diferentes, entre áreas corticais diferentes no sistema nervoso central. Né? Dito isso, a gente segue a nossa aula falando sobre a medula espinhal. Então, na medula espinhal, quando a gente fala sobre ela, a gente precisa primeiramente saber quais são as funções da medula espinhal. A medula espinhal, ela tem algumas funções clássicas, como por exemplo, ela é um eixo de condução. Sem esse eixo de condução, nós não temos a comunicação do que está aqui dentro do sistema nervoso central, que está dentro da caixa craniana, que é a região encefálica, com o restante do corpo. Né? Então, é um eixo de condução que nós temos do nosso sistema nervoso central, ok? Que leva a informação para a periferia, certo? Mas lembrando que a medula espinhal faz parte do sistema nervoso central, ela não é sistema nervoso periférico, tá? E também os reflexos, os atos reflexos, os arcos reflexos, em que nós temos, por exemplo, algumas informações, algumas ações motoras em que não há imediatamente a consciência do fato, como por exemplo, colocar a mão quente numa chapa, colocar a mão numa chapa quente, em que você tira a mão de maneira espontânea e rápida, tá? Então, nesse caso, nós temos somente as informações ali na região da medula, ok? Mas a consciência de que aquilo foi feito vai ser feita através dessas vias ascendentes e descendentes, sim, principalmente com relação à consciência da dor, do movimento e tudo mais. Tá? Mas nós temos esses reflexos que ficam restritos àquela região medular. Tá? Então vamos seguindo para a morfologia da medula espinhal. A morfologia da medula espinhal mostra aqui, para vocês, bem aqui do lado da minha figura, as intumescências que nós temos. Uma intumescência cervical, aqui nessa área onde ela é mais larga, e uma intumescência lombar, que chega nessa área aqui dessa intumescência lombosacral, em que nós temos dessas regiões saindo intumescência cervical e intumescência lombar, é dessa área, dessa região que saem os plexos. Na intumescência cervical, do plexo cervical e o plexo braquial, e da intumescência lombar é o plexo lombar e o sacral, o lombo sacral, tá? Então, numa secção transversal, quando a gente vê a medula, a gente vê substância cinzenta central em forma de H, essas divisões que nós temos, que nós vamos ver daqui a pouco, de colunas e tudo mais, tá? Mas, e a área branca que nós vemos aqui. Mas nós temos o quê? Nós temos alguns registros na superfície da medula que recebem nomes. E esses nomes nós vamos falar agora, como sulco mediano posterior,
que é esse que vocês visualizam aqui na pontinha, tá? Esse sulco mediano posterior indica que nós estamos na superfície posterior da região medular. A fissura mediana anterior, que é essa bem grandona aqui que vocês veem que faz a ligação com a região do canal, com a região mais central, tá? O sulco lateral anterior, levando em consideração que essa aqui é a região anterior, seria justamente essa depressão que vocês visualizam aqui. O sulco lateral posterior, essa depressão que vocês visualizam aqui nessa região, tá? E o sulco intermédio posterior. O sulco intermédio posterior seria entre esses dois. Na região posterior, nós temos esses dois sulcos aqui, essas duas depressões na região superficial da medula. E o septo intermédio posterior é justamente uma extensão desse sulco intermédio posterior, tá? Então, nós temos também, quando a gente fala de morfologia da medula espinhal, a gente tem que levar em consideração que a medula espinhal é diferente nos diferentes níveis em que nós estamos falando dela. Por exemplo, na medula cervical, nós temos aqui tudo aquilo que a gente falou, que a gente vai falar agora posteriormente de fascículos, tratos, mais sulcos e fissuras, nós vemos aqui uma distribuição de substância cinzenta e de substância cinzenta e de substância branca, uma medula mais achatada e mais alongada para a lateral, né? Quando a gente visualiza também, por exemplo, uma formação reticular espinhal maior dessa área aqui, que é uma continuação da formação reticular do tronco, tá? Então, porque a gente lembrando que a medula espinhal nada mais é que a continuação do tronco encefálico, né? Então, a gente vê que nessa morfologia da medula cervical é diferente, por exemplo, da medula torácica, onde nós temos um H central de substância cinzenta mais achatado, mais diminuído. Ela é mais arredondada numa morfologia geral, nós temos uma medula mais arredondada, uma substância branca mais alongada, assim como uma substância mais alongada e afilada, né? Quando a gente passa para a medula lombar, a gente começa a achatar novamente. E aí nós temos uma substância em H, substância cinzenta, né, um pouco mais achatada e um pouco mais distribuída. Aí nós temos uma figura mais clássica. Sempre quando a gente fala de medula espinhal, a gente sempre leva em memorização essa figura da medula lombar. Assim como quando a gente fala de ossos da coluna vertebral, a gente leva muito mais em consideração a morfologia da coluna lombar, tá? Da coluna vertebral lombar, dos ossos lombares. Quando a gente vai para a sacral, há uma diferenciação, uma diminuição, certo? Na lombar um pouco maior, e na medula espinhal da região sacral, aí nós temos já ali naquela região onde ela está finalizando, um H um pouco maior, né? Uma substância cinzenta um pouco maior, uma diminuição de substância branca, tá? Mostrando pra gente que existe essas diferenças entre os diferentes níveis de medula espinhal, tá? Quando a gente também continua falando da medula espinhal, quando a gente fala das conexões dos nervos espinhais, a gente tem que lembrar, e aí vai ter um grupo de seminário que vai falar sobre esses nervos espinhais, a formação desses nervos espinhais, e a gente vai dar um adiantamento aqui. Nós temos os filamentos radiculares posteriores e os filamentos radiculares anteriores, uns advindo do sulco posterior e outros advindo do sulco anterior, tá? Esses filamentos, eles se unem, nas raízes, né? A raiz anterior e a raiz posterior. A raiz posterior ainda tem um gânglio espinhal, ok? Depois essas raízes se unem e formam o nervo espinhal propriamente dito. É nesse nível aqui do nervo espinhal propriamente dito que ele sai pelos forames intervertebrais. Antes disso, ele está aqui em filamentos e raízes, certo? E aí o nervo espinhal, ele segue o seu destino, né? O nervo espinhal, então, nós temos a porção da raiz do ramo posterior e o ramo anterior. O ramo posterior segue para a região posterior mesmo, e o ramo anterior ele segue para cá para formar, entre outras coisas, a região do sistema nervoso autonômico, que também é um tema de um dos seminários. Aí o nervo espinhal, em o seu ramo anterior, ele tem dois ramos comunicantes, um branco e um cinzento, que faz a comunicação direta com o gânglio do tronco simpático, certo? E antes disso, antes dele se transformar em ramo posterior e ramo anterior, nós temos aqui um ramo meníngeo saindo para fazer a inervação da região das meninges, né?
Quando a gente fala de topografia vértebromedular, a gente tem que lembrar que a medula, até o terceiro mês de gestação, ela é do mesmo tamanho da coluna vertebral. Com o passar do tempo, com o desenvolvimento do bebê, né, com o desenvolvimento da criança e do adulto, nós temos uma desproporcionalidade da medula dentro do canal vertebral, tá? Em que nós temos o cone medular, por exemplo, na criança, no recém-nascido, mais ou menos entre L2 e L3, onde ele termina, certo? E no adulto, já entre T12 e L1. Ok? Isso é importante a gente saber onde existem essas terminações, porque os níveis de, por exemplo, de acesso a líquor em crianças e adultos é diferente, tá? Porque eu não vou arriscar fazer uma lesão na medula, sendo que eu posso ter acesso a líquor um pouco mais abaixo, né? Então a gente tem que lembrar dessa desproporcionalidade dos cones medulares, que é o término da medula espinhal, que no adulto é entre T12 e L1, e na criança, no recém-nascido, basicamente, entre L1 e L2, tá? Entre L2 e L3, desculpa. Entre L2 e L3, ok? Então, aqui mostrando pra gente que no adulto, nós temos aqui a finalização mais ou menos em nível de L1, ok? Alguns mais para cima, outros mais para baixo, nós temos algumas diferenciações, tá, morfológicas, mas a gente mostra que os nervos cervicais que advêm desses ramos, dessas porções, né, dessas porções da medula que correspondem a cada um desses nervos medulares que partem da medula, nós temos que aqui, ó, na região cervical, nós temos esses ramos mais paralelos. Então, corresponde um pouco mais, né? Mas quando a gente vai vendo para cá, a gente vai vendo que, por exemplo, o nervo T1, ele sai aqui entre T1 e T2. Mas, por exemplo, aqui já em T10, nós já temos uma correspondência um pouco diferenciada, tá? Em nível de T10. Onde que está saindo T10 aqui? Da onde está vindo a formação de T10? A formação de T10 está vindo mais ou menos de T8. Então, quando a gente visualiza isso daí, para a gente saber em que nível está de topografia nós temos a lesão, normalmente a gente visualiza essa lesão e adiciona 2 para a gente saber que nervo medular nós estamos falando. Normalmente a gente faz isso com a torácica, com a lombar e com a sacral, tá? Com a torácica e com a lombar, principalmente com a sacral não, com a sacral é bem depois, né? Com a torácica e com a lombar, a gente tem que lembrar que aqui no nível final, ó, entre T12 e L1, nós temos todos os nervos lombares saindo. Entre T12 e L1, todos os nervos lombares saindo. E na pontinha de L1, todos os nervos sacrais saindo, né? Então, aí a gente já tem diferenciações. Por exemplo, se nós temos uma lesão mais aqui embaixo, nós temos só lesão de nervos sacrais, mas de nervos periféricos. Já não é lesão medular. Muito provavelmente. Essa lesão do que a gente chama de cauda equina, tá? Então, a topografia vértebromedular é importante a gente tê-la na cabeça para que a gente não se esqueça quando a gente for fazer acessos cirúrgicos ou for analisar qualquer tipo de lesão medular ou lesão ou fratura da região da coluna vertebral, tá? Então aqui mostrando para onde nós temos a cauda equina, tá? Nesse nível aqui nós ainda temos saindo as lombares, né? As sacrais aqui embaixo, ok? E aqui mostrando as sacrais já entrando lá embaixo. Em nível de sacral, nós não temos medula mais. Nível de lombar, lá em L1 a gente ainda tem medula. Abaixo disso a gente não tem. Então, entre T12 e L1, nós temos todos os nervos lombares saindo. Na torácica, a gente utiliza T mais 2, né, na medula. E na cervical, não. Na cervical, normalmente, corresponde ao nível porque ela é mais horizontalizada, né, naquela região como mostrada na figura anterior. Então, quando a gente também vai falar de medula, a gente tem que falar das meninges. Meninges são essas que vocês estão vendo aqui, são essas áreas que fazem a cobertura do sistema nervoso central, não seria diferente na medula espinhal, tá? A gente vai falar sobre, nós temos as 3 também, nós temos a pia mater, a dura mater e a aracnoide,
tá? Nós temos todos esses ligamentos que nós vamos mostrar para vocês os nomes, mas eu não posso esquecer que existe essas meninges em volta de toda a região da medula, tá? Fazendo com que haja, assim, essa proteção do líquido que está ali dentro e proteção de todo o sistema nervoso central, tá? Então, quando a gente, vendo a topografia da meninge, vendo o que nós temos na meninge, aqui nós temos aqui as pinças mostrando, tá? E puxando aqui para que vocês possam visualizar a região interior da medula espinhal. O que é isso que está sendo puxado aqui? É a parte mais externa, é a meninge mais externa. Qual que é essa meninge mais externa? É a dura mater, certo? Dura mater, logo depois da dura mater, nós temos a aracnoide. Então, a aracnoide, ela tem um aspecto, assim como no sistema nervoso central, ela tem um aspecto mais de pernas de aranha mesmo, por isso recebe esse nome, e ali naquela área mesmo que nós temos a circulação à vontade do líquor, justamente nessa região subaracnoide, né? No espaço aracnoide, ok? E totalmente acolado na região da medula tem a pia mater, tá? Pregada na medula eu tenho a pia mater. Então, o espaço existente aqui entre a aracnoide e toda aquela área abaixo, ou seja, pia mater, aracnoide, pia mater, o espaço aracnoide, é onde circula o líquor à vontade. E esse espaço que a gente chama de peridural ou epidural é que nós temos então entre aracnoide e dura mater, é que nós temos o espaço epidural, tá? E a gente vai falar sobre esses espaços agora. Esse espaço epidural que está aqui mostrando para vocês, espinha dorsal está aqui, o espaço epidural, um espaço virtual de mais ou menos 3 milímetros existente, é nesse espaço epidural em que nós temos a injeção de anestésico, tá? Notem aqui que eu tenho a espinha dorsal, mais um esquema nesse caso aqui, um esquema mais de cauda equina, tá? Onde nós temos a injeção da agulha para anestesia que a gente chama de anestesia peridural, tá? Em que qual que é a característica que o anestesista vai ver quando ele atinge esse espaço? Depois que passa o ligamento amarelo, que tem aquela vamos dizer, aquela resistência do ligamento amarelo, ele cai no vazio. E existem hoje algumas seringas já a vácuo que mostram que você entrou nesse espaço epidural, porque existe uma perda da resistência que você tem na seringa, e nesse a vácuo ele puxa o êmbolo. Então você chegou ao espaço epidural, não tem nenhuma espécie de volta de algum líquido nesse espaço epidural. Então ali injeta-se o anestésico na técnica peridural, né, para fazer a anestesia topográfica, anestesia regional, tá? E é nesse tipo de anestesia peridural que pode ser colocado um catéter, como vocês veem aqui, o catéter ele dobra e entra para o espaço epidural, espaço peridural, tá? Ele, depois que é feito todo esse trajeto com a agulha, você coloca o catéter e você tem que fazer o teste para ver se esse catéter não se embolou ali dentro, tá? Você tem que ver se há resistência, se o líquido entra ali, porque senão você tem que tirar o catéter, tem que enfiar a agulha de novo, tem que colocar o catéter de novo. Para que isso? Para anestesias peridurais mais longas. E a peridural pode ser feita em toda a coluna? Sim, em toda a coluna, desde a torácica mais para baixo, mais ou menos em nível de T4, T5, que é a mais alta que você faz, para justamente anestesia da região torácica superior, para anestesias plásticas de mama, tá? Então ela pode ser utilizada em toda essa área de T4 para baixo, tá? Já a anestesia que pega o líquido cefalorraquidiano, ou no caso de punção, que eu preciso fazer essa punção do líquido cefalorraquidiano, aí não. Aí eu vou lá para a cauda equina, porque eu estou chegando perto da medula. Então, a anestesia do tipo RAC, tá? Ou a punção
para remoção do líquor, ela já é feita abaixo daquele cone medular que vocês viram. Então, no adulto é mais ou menos entre L1 e L2 que você faz essa RAC, tá? E na criança é L3 e L4. L2, L3, L3, L4, né? Que é onde você vai fazer a injeção desse anestésico ou a punção do líquido. Quando você passa o espaço epidural, aí você vai ter mais uma resistênciazinha e chega no espaço aracnoide. No espaço aracnoide, o que nós temos? O retorno, aí você tira a agulha e você tem o retorno do líquido. Aí sim você está no espaço correto. Esse é o espaço que você vai fazer a injeção de anestésico ou vai colocar a seringa para fazer a remoção do líquor, tá? Por isso que muitas vezes a remoção do líquor, por essa habilidade que o anestesista tem, é que alguns profissionais, quando tem que fazer a remoção do líquor para testes de doenças, né, neurológicas, alguma coisa assim, eles chamam o anestesista, porque o anestesista faz essa punção com os pés nas costas, né? Mas existem outros profissionais, outras especialidades que fazem também isso aqui com os pés nas costas também, né, que aprendem em sua especialidade. Quanto à vascularização, a medula espinhal, ela recebe essa vascularização como nós vimos, como vamos ver, desculpa, quando falar de vascularização da medula espinhal, a gente está falando da vascularização que vem, por exemplo, nessa figura do lado esquerdo, que ela vem lá do polígono de Willis. Tá? O polígono de Willis, quem for falar de vascularização, vai falar sobre a artéria basilar, que a artéria basilar é aquela que acola lá no sulco basilar, na região da ponte. Da artéria basilar, nós temos as artérias vertebrais chegando para formar a artéria basilar, certo? Nas artérias vertebrais, das artérias vertebrais, que elas vêm de outras áreas, que são ramos, se vocês forem lembrar, ramos lá das carótidas, né? Nós temos aqui então a artéria medular posterior e a artéria medular anterior. A artéria medular posterior, ela entra para poder fazer a irrigação dessa região posterior, de corno posterior, de fascículos gráfico-cuneiforme, que a gente vai ver daqui a pouco. E nós temos a artéria medular anterior entrando aqui nessa região mediana, que é a fissura mediana anterior, tá? Lembrando que nós temos a artéria medular posterior de um lado e de outro, né, direita e esquerda, e a artéria medular anterior nós temos uma única, certo? E aí nós temos as artérias radiculares que provêm delas e que vão fazer essa inervação dessa área que vocês estão vendo aqui. Então, a artéria medular posterior, nós temos ramos dela aqui direto, nós temos as artérias radiculares, né, anterior e posterior. A artéria radicular anterior e posterior se unem para formar a artéria segmentar espinhal, tá? Então, em termos de vascularização, nós não temos muito segredo da medula espinhal. É simplesmente uma sequência. Vem sangue do polígono de Willis, vem sangue das carótidas, tá? Então, aqui mostrando para vocês a artéria anterior e a posterior, que são duas. Uma está aqui e a outra está aqui seccionada para mostrando para a gente, certo? Ok? A mesma forma seria a drenagem. Para cada artéria, normalmente nós temos duas vezes, isso é a verdade. Nós temos a mesma coisa acontecendo, só com a diferença que nós temos uma única anterior, ou uma única posterior e uma única anterior. Mas nós temos várias outras recolhendo aqui da meninge. Quem for falar de vascularização do sistema nervoso central vai entrar um pouquinho sobre isso aqui, mas de uma maneira geral é isso que a gente acabou de falar, tá? Como falei para vocês, aqui a artéria basilar, que é aquela que está lá se acolando ali na região do sulco basilar da ponte, tá? A artéria vertebral, olha aqui, ó, a artéria vertebral subindo aqui, que vocês visualizam, a artéria vertebral, desculpa, falei da carótida, ramo direto da subclávia, ela passa aqui pelos forames intervertebrais até ele chegar aqui e se unirem as duas aqui para formar a basilar. Mas antes delas se unirem, elas emitem ramos e formam a medular anterior. Elas emitem ramos e formam as medulares posteriores, né? As medulares posteriores emitem ramos para formar as artérias que a gente mostrou para vocês aqui, as artérias segmentares medulares, né? E assim por diante. Então, todas as áreas dos nervos espinhais estão associadas às artérias medulares segmentares, né? A maioria das raízes tem artérias radiculares, ok? A maioria dessas raízes tem as suas artérias radiculares.
Então, a gente vê saindo em cada um dos níveis juntamente com o nervo. Então, ela acompanha o nervo, essas artérias segmentares, as artérias medulares segmentares, tá? Mas aí nós temos as conexões que existem, tá? Nós temos outras artérias que também ajudam a fazer essa inervação da região medular, ok? Mas normalmente essas medular anterior e as medulares posteriores se unem para formar as artérias segmentares e cada uma, todas as raízes dos nervos espinhais estão associadas às artérias medulares segmentares, né? Podem ver que elas vão descendo de acordo com que vão descendo os nervos, tá? Para a gente também falar um pouco de medula espinhal, a gente vai citar um pouquinho sobre a hérnia de disco. O que é a hérnia de disco? É isso que vocês estão vendo aí. O disco articular, ele é formado por tecido conjuntivo. Tecido conjuntivo do tipo cartilaginoso, nós temos uma área esponjosa. Essa área central gelatinosa do disco, quando ele rompe a área cartilaginosa lateral, que é uma área mais densa, nós temos essa pressão que pode se dar em todos os níveis, pode se dar em nível mais lateral, pode se dar em nível mais posterior, tá? Quando se dá em nível anterior, nós não temos nenhum tipo de problema, mas quando nós temos essa projeção dessa área central mais esponjosa do disco para a região do segmento medular, nós temos as famosas hérnias de disco. Nós temos as projeções, onde nós temos só um inchaço desse disco e esse disco se projeta um pouco para fora, e nós temos as hérnias de discos verdadeiras, que são essas projeções que vocês estão vendo aqui, que vão aparecer para a gente pressionando os nervos laterais ou pressionando a própria medula. Quando pressiona a própria medula, nós temos problemas de sensibilidade, problemas motores. Quando nós pressionamos esses ramos, nós temos também problemas de sensibilidade, problema motor, mas muitos problemas dolorosos relacionados a isso, tá? Então, aqui mostrando para vocês aqui uma projeção posterior, que nós temos as projeções, que eu falei para vocês, projeções discais, que é uma projeção, não é uma hérnia ainda, e aqui nós temos sim, aqui nós temos um herniamento, tá? Quando se rompe aquilo ali invade a região do canal vertebral. Isso é um processo extremamente doloroso, tá? Em alguns casos tem que se fazer cirurgia, onde é substituído esse disco, tá? Esse disco é substituído por prótese, tá bom? Para que haja uma descompressão dessa área, porque não se aguenta mais a dor, tá? São pacientes muito álgicos que são submetidos a esse tipo. Trauma raquimedular, nós temos aqui, ó, aqui uma radiografia simples mostrando esse deslocamento aqui cervical. Será que temos ou não temos um problema de ruptura da medula? Nesse caso aqui é bem provável que sim, tá? Uma ruptura total. Do mesmo jeito aqui, onde nós temos um rompimento, nesse caso anterior, esse rompimento mais lateral e anterior. Então, um trauma bastante grande que vocês visualizam aqui, tá ok? Aqui na região já mais tóraco-lombar, né? Onde nós temos aqui a perda do segmento da coluna. Então, são traumas em que nós temos a ruptura da medula e aí nós temos a ruptura da medula, nós temos a ruptura dessa comunicação do sistema nervoso central encefálico com a periferia, né? Aquele eixo de comunicação deixa de existir, ok? Então vamos para a estrutura da medula espinal ou espinhal, certo? Nós temos a substância cinzenta, como eu falei para vocês, dividida em coluna posterior, coluna lateral e coluna anterior, ok? Essas colunas anterior, posterior e lateral são muito importantes para que a gente possa saber quando a gente for falar dos tratos fascículos, leminísticos, tudo que passa por ali, aqui perto, a gente precisa desses corpos de neurônios aqui, tá? Que estão existentes nessas colunas. E nós temos também essa subdivisão dessa substância cinzenta, quando a gente fala em substância intermédia. Além da coluna anterior, posterior e lateral que a gente acabou de mostrar, nós temos a substância intermédia, que ela não é nem anterior, nem lateral, nem posterior. Ela é intermédia. Aí nós temos ela central e nós temos ela mais lateralizada, tá? Então aí, essa central e lateralizada, essa subdivisão da substância cinzenta, desse H, tá? Da coluna vertebral. A
As colunas posterior, lateral e anterior, eles são divididos ainda em base, vocês estão vendo aí, cabeça, essa da coluna anterior, tá? Da coluna posterior nós temos a cabeça, o pescoço e o ápice, tá? Para que quando vocês virem em artigos, em algumas coisas, quando falar de base da coluna anterior da medula, base da coluna anterior da substância cinzenta da medula, eu sei de que área eu estou falando. A cabeça da coluna anterior, da substância cinzenta da medula. Também estou falando, estou sabendo de que estrutura eu estou falando naquele artigo ou naquilo que eu estou comunicando, tá? Substância cinzenta, ela tem uma classificação dos neurônios. Os neurônios eles podem ser do tipo longo ou curto, do tipo 1 de Golgi ou 2 de Golgi, tá? Os longos são radiculares e cordonais, podem ser divididos nessas duas subdivisões, entre radiculares e cordonais. E os axônios curtos só são curtos, tá? Os axônios, então, que a gente chama os neurônios, que são do tipo longo, são aqueles que saem da medula, tá? São aqueles que saem da medula e vão fazer, por exemplo, fazer o ramo ventral, que serão os radiculares, e aqueles que sobem nas vias ascendentes e descendentes, que são os cordonais, tá? Já os neurônios, igual eu falei para vocês, já os neurônios curtos são esses que se mantêm dentro da substância cinzenta. Então, nós temos esses dois tipos de essa subdivisão, em longos e curtos, e os longos divididos em cordonais e radiculares. Tá? Então, os radiculares são axônios muito longos, que saem para constituir a raiz ventral, como eu falei para vocês, e os cordonais são aqueles que ganham a substância branca, saem, esses longos ganham a substância branca da medula, tomando a direção ascendente ou descendente através dos tratos, fascículos e leminiscos, que a gente vai falar daqui a pouco, quando a gente vai falar das vias ascendentes e descendentes. Tá? E os neurônios do tipo curto são aqueles que permanecem dentro da substância cinzenta. São interneurônios, muitas vezes, que fazem as conexões entre um neurônio, por exemplo, entre dois neurônios longos. Tá? Então, aqui mostrando mais uma vez, os neurônios de axônio longo, tipo 1 de Golgi, podem ser radiculares, tá? E os radiculares se dividem em viscerais, que saem normalmente da coluna lateral, né? E os somáticos, que também saem dessa área mais da coluna anterior, ok? São esses que vão formar os longos, os radiculares que vão sair pela raiz ventral, né, certo? E os cordonais são aqueles que atingem a substância cinzenta, tá? A substância branca, desculpa, e vão para a via ascendente e descendente, que aqui mostrando para vocês que são esses cordonais são os de projeção, tá? São vias de projeção, não são de associação, tá? De associação normalmente são os de substância curta, ou de axônios curtos, tá? Então aí nós temos os radiculares viscerais indo para músculos lisos, cardíacos e glândulas, as informações, e os somáticos para os músculos estriados e esqueléticos. Os cordonais de projeção são para as vias ascendentes e descendentes da medula, tá? Os neurônios do tipo curto são responsáveis pelos arcos reflexos, tá? Os neurônios curtos, eles vêm pelo neurônio longo, entra ventral dorsal, aí passam por ali uma comunicação entre um neurônio longo e outro neurônio longo, são aqueles que estão bem curtos, pequenos, restritos à região da substância cinzenta, tá? A substância cinzenta, portanto, como mostrei para vocês, não se distribui de forma uniforme entre os diversos níveis da medula, tá? Nós temos o H de maneira diferenciada lá aqui na coluna cervical, na torácica, na lombar e na sacral, tá? Nós temos os núcleos localizados na coluna anterior, e aí nós temos dois tipos de núcleo nessa coluna anterior. Esse em verde aqui, que são os núcleos do grupo lateral, e esse em vermelho, que são os núcleos do grupo medial. Os núcleos do grupo medial, os neurônios que saem daqui, inervam a musculatura relacionada com o esqueleto axial. E os núcleos do grupamento lateral já inervam a musculatura relacionada ao esqueleto apendicular. Então, dependendo do nível de doença que a gente tem, doenças que vão ser gradativas, neurônios que vão perdendo gradativamente a sua função, e aí nós temos então a progressão da doença, por exemplo, através
De que tipo de neurônio que é afetado? Do núcleo do grupamento medial, do grupamento lateral. Então, do grupamento medial nós temos o esqueleto axial, do grupamento lateral o esqueleto apendicular, membros, né? Então, os neurônios da substância cinzenta, eles são agrupados em núcleos que se estendem em geral em colunas longitudinais. Eu tenho os núcleos do grupo medial, que são, como eu falei para vocês, relacionados à musculatura axial, do grupamento lateral relacionados à musculatura apendicular, do núcleo torácico, e aí é o núcleo torácico dorsal, já está relacionado à propriocepção inconsciente. São neurônios normalmente cordonais que atingem a substância branca e sobem em vias ascendentes ou descem em vias descendentes. São neurônios cordonais de projeção que vão até o cérebro e o cerebelo. E a substância gelatinosa, que ainda não tem função definida, porém, alguns estudos mais recentes mostram que seria o portal da dor, seria através dessa substância gelatinosa, tá? Então, aí mostrando para vocês onde fica o núcleo do grupamento medial, o do grupamento lateral, tá? Do núcleo torácico e a substância gelatinosa. Onde estão localizados esses grupamentos de núcleos, esses núcleos distribuídos pela substância cinzenta, tá? E aí nós temos essa subdivisão, outra classificação, em lâminas de Recset, ou lâminas de Recset, certo? Em que divide a nossa substância cinzenta da medula em 10 porções diferentes, com funções diferentes, que a gente vai mostrar agora, tá? Então, aí mostrando para vocês na coluna anterior, coluna lateral e coluna posterior, tá? Aqui a coluna posterior, coluna lateral e a coluna anterior aqui mostrando para vocês, tá? Então, nós temos de 1 a 4, são neurônios das fibras esteroceptivas. Aí nós temos que lembrar de tudo que a gente já falou: esterocepção, propriocepção, esterocepção, viscerocepção, tá? Interocepção. Okay? Então, são neurônios de fibras esteroceptivas que penetram na raiz dorsal. Okay? Então, estão relacionados estão relacionados a esse tipo de fibras. De 5 a 6, 5 e 6 são informações proprioceptivas, tá? Dos músculos inervados. Do grupamento 7, da lâmina 7 de Recset, é o núcleo torácico. A gente acabou de mostrar onde ele fica. É o núcleo torácico, está relacionado normalmente à propriocepção inconsciente. Oitava, chegada das vias extrapiramidais, tá? Ou seja, principalmente na região, estão bem desenvolvidos na região cervical e lombar. As vias extrapiramidais, a gente vai ver que é um tipo de classificação das vias descendentes, tá? Que já tem sido avançada para outro tipo de classificação, mas é normalmente pirâmide, é o que passa pela pirâmide e a via que não passa pela pirâmide. Então, via piramidal e extrapiramidal. Então, as chegadas das vias extrapiramidais estão desenvolvidas melhores na região cervical e lombar. 9, normalmente é a área dos motoneurônios do tipo alfa, e aí, como todo mundo já sabe, é a região relacionada à motricidade voluntária mesmo, principalmente arco reflexo está relacionado a isso. Nós temos ali neurônios curtos e 8, 9, 10, né, desculpa, e 10 com função ainda indefinida, mas é relacionada à função vegetativa, tá ali mais próximo do canal central da medula, tá bom? Então, essas são as classificações da lâmina de Recset. Já a substância branca da medula espinhal, a estrutura da medula espinhal, na sua substância branca, nós temos a divisão em funículo anterior, funículo lateral e funículo posterior, tá? Então, aqui mostrando para vocês, tudo isso que não é o H é substância branca. Então, nós temos essas 3 divisões em funículos, tá? O funículo posterior, ele se subdivide ainda em fascículo grácil e fascículo cuneiforme, que está dividido por aquele sulco intermédio posterior, tá? E pelo septo intermédio posterior, tá? Então, como que fica? Mostrando para vocês em volta do H central de substância cinzenta, que eu tenho o funículo posterior, o funículo lateral e o funículo anterior, tá? Lembrando que o funículo posterior ele vem em fascículo grácil e cuneiforme, mais medial e mais lateral, subdividido pelo sulco intermédio posterior, tá? E aí, para a gente poder, depois que a gente viu essa subdivisão em funículo anterior, posterior e lateral, nós temos as vias descendentes e ascendentes, são as fibras que fazem a conexão com a região encefálica e que fazem a conexão com a periferia,
tá? Então, nós temos as vias que sobem e as vias que descem. Quem for falar das grandes vias, vão falar bastante disso daqui. A gente vai fazer um esquema de uma maneira geral, falando sobre os tratos principais da coluna vertebral, para que depois, quando for falar nas grandes vias, fique muito mais fácil de entender quais são os tipos de informação que passa por cada um desses tratos, por cada um desses fascículos, por cada um desses funículos, tá? Então, vamos começar pelas vias descendentes. As vias descendentes, elas se subdividem classicamente em vias piramidais e vias extrapiramidais, tá? As vias piramidais, então, seria, o que nós temos ali? O trato córtico-espinhal anterior, ou seja, que faz a conexão do córtex com a medula, córtico-espinhal lateral e o córtico nuclear. Essas são as vias piramidais, que passam pela pirâmide, tá? Então, aqui mostrando para vocês, lembrando da decussação das pirâmides e tudo mais. Então, eu tenho o trato córtico-espinhal lateral, que vem aqui na lateral, no funículo lateral, na via piramidal, né, que a gente chama, e o trato córtico-espinhal anterior. O trato córtico-espinhal, o trato piramidal, já na medula a gente vai chamar com o nome que faz a conexão, córtico-espinha, tá? Porque pirâmide seria muito restrito à parte pirâmide, então não seria o melhor termo utilizado. Então, o trato córtico-espinhal lateral e o trato córtico-espinhal anterior, mostrando onde eles estão aqui em cada um dos funículos que a gente mostrou. Um no lateral mais posterior e outro na região mais anterior, tá? E o córtico nuclear? O córtico nuclear está aqui, ó. São as fibras que fazem a conexão dos núcleos motores dos nervos cranianos com o trato córtico-espinhal que está descendo. Então, essas fibras que fazem essa conexão aqui dos núcleos com esses tratos é chamado de fibras ou trato córtico-nucleares, tá? Tratos córtico-nucleares. Todos eles estão dentro da pirâmide, estão passando pela pirâmide, então são chamados de vias piramidais, tá? E nós temos as vias extrapiramidais. As vias extrapiramidais são as que não passam pela pirâmide. Então, nós temos o trato tecto-espinhal, vestíbulo-espinhal, rubro-espinhal e retículo-espinhal. Professor, está espinal, há algum problema? Sem problema nenhum, pode utilizar espinal ou espinhal, tá? Muitas vezes vai colocar tecto-espinal com o hífen e outros vão emendar, tecto-espinal, tá? Então, a gente não vai nos ater a esses preciosismos muito grandes a essa altura, e vocês sabem que significam a mesma coisa, tá? Então, aqui mostrando para que nós temos as vias extrapiramidais, o aqui mostrando o trato córtico-espinhal, que é piramidal, aqui o trato retículo-espinhal, que está aqui, ó, o trato teto-espinhal, que está descendo aqui. Então, o trato retículo espinhal, mostrando aqui onde ele vem, tá? O retículo espinhal, depois aqui do lado eu tenho o trato teto espinhal, descendo aqui, mostrando por onde ele passa, tá? Aqui o trato rubro espinhal. O rubro espinhal desce aqui para essa região, ok? O trato córtico espinhal lateral a gente já mostrou, tá? E o que está faltando? O próximo que está faltando, aqui mostrando direitinho, né? As vias piramidais e extrapiramidais. As piramidais é o córtico espinhal lateral, córtico espinhal anterior, aqui mostrando para vocês, e aquele que é córtico nuclear, mostrando lá em cima, tá? Extrapiramidal, eu tenho o rubro espinhal e o retículo espinhal, que estão retidos aqui, mostrando que eles passam por essa região, tá? E aqui mostrando o retículo espinhal anterior, o vestíbulo espinhal lateral e o trato teto espinhal, todas vias extrapiramidais, tá? Pelo nome tectoespinhal, faz conexão do quê? Lá da região tectal, região do tecto do mesencéfalo em diante, tá? Então, aqui mostrando para vocês. Então, nós temos as conexões do córtex cerebral com a região do neurônio motor, certo? Então, aqueles que passou pela ponte, passou pelo cerebelo e veio aqui do cerebelo através conexão com os núcleos vestibulares, localizados na região pontina, né? Não está na pirâmide. Dali dos núcleos vestibulares,
partem para o núcleo motor, nós temos o trato vestíbulo espinhal. Trato vestíbulo espinhal extrapiramidal. Córtex cerebral, núcleo rubro localizado no mesencéfalo. E do núcleo rubro direto para o núcleo motor, para o neurônio motor, eu tenho o trato rubro espinhal, mais um extrapiramidal. Não passa, então, pela pirâmide, tá? Córtex espinhal, formação reticular na região do tronco. E dessa formação reticular para o neurônio motor, trato retículo espinhal. A gente vai ver que tipo de informação está sendo trazido por cada um desses tratos, tá? Córtex cerebral, passa pelo teto do mesencéfalo. Do teto do mesencéfalo vai lá para a região do neurônio motor, teto espinal. Esses são os extrapiramidais, tá? E aí nós temos a conexão, por exemplo, córtex cerebral, conectado com tálamo, conectado com cerebelo, pálido, estriato, que a gente viu dos núcleos da base, substância negra, núcleo subtálamo, tudo isso fazendo regulação de movimento, vocês sabem disso. E nós temos uma conexão direta do córtex cerebral com o neurônio motor, e aí são os tratos córticos espinhais, o anterior e o lateral, tá? E aí faltou mostrar o córtico nuclear, que é aqueles que estão restritos ali na região do tronco encefálico, tá? Então, pelas vias piramidais, o trato córtico espinhal anterior, motricidade voluntária. Córtico espinhal lateral, que está no folículo lateral, motricidade também voluntária. Tá? Estão muito relacionados aos motoneurônios do tipo alfa. Então, tem conexões para depois sair a motricidade voluntária. Então, está trazendo esse tipo de informação do córtex, as vias descendentes, né? Trazendo informação do córtex. Os extrapiramidais, o trato tectoespinhal, que está no funículo anterior, localizado no funículo anterior, a função vai para a musculatura axial e proximal dos membros. Trato vestíbulo espinhal, musculatura axial e proximal dos membros, está relacionado a equilíbrio vestíbulo espinhal, né? Trato retículo espinhal, anterior e lateral, está localizado no funículo anterior e lateral, né? Que eu mostrei para vocês duas porções do retículo espinhal, o anterior e o lateral, no funículo anterior e outro no funículo lateral. Musculatura axial e proximal dos membros também. E o trato rubro-espinhal, já a motricidade distal dos membros, tá ok? Então, aqui mostrando a função de cada um deles. Então, aqui mostrando as vias descendentes em azul, ok? Trato córtico-espinhal lateral, trato córtico-espinhal ventral, ok? Aqui mostrando trato córtico-espinhal anterior e o lateral, são vias piramidais. E aí eu tenho o trato retículo espinhal, o trato rubro espinhal, trato vestíbulo espinhal, trato teto espinhal. Aqui o outro retículo espinhal pontino, nós temos dois, um anterior e um lateral, tá? De retículo espinhal, que descem por duas vias, um passando pela ponte, que tem conexão direta com a ponte, outro que tem conexão direta com o bulbo, com a substância reticular, com a formação reticular do bulbo, e outro com a formação reticular da ponte, tá? E aqui mostrando o vestíbulo, cadê o vestíbulo? Aqui, e o vestíbulo espinhal, tá? O vestíbulo espinhal, que nós temos aí o vestíbulo espinhal lateral e o vestíbulo espinhal medial, que são dois também, o lateral e o medial, mostrando a conexão direta daqueles núcleos vestibulares com a região da medula. Esse é o trajeto descendente, tá? Alguns estudos mais recentes, o estudo de Kuiper, né, traz essa classificação que vocês estão vendo aí em descendentes piramidal e extrapiramidal, faz uma classificação morfofuncional e não chama mais de piramidal e extrapiramidal. E sim mostra essas colunas motoras como colunas motoras laterais e colunas motoras mediais, tá? Então, dentro da coluna motora lateral, nós teríamos então o trato córtico-espinhal, lateral, tá? E o trato rubro-espinhal, que vocês estão vendo aqui. Então, esses dois estariam dentro da coluna lateral, motora lateral. E a coluna medial, todo o restante. Aí nós temos, nessa área, o córtico espinhal anterior, os vestíbulos espinhais, tá? Lateral e vestíbulo espinhal medial, o trato retículo espinhal,
vocês estão vendo aqui o pontino e o bulbar, tá? E o teto espinhal, tá? Que tá aqui, ó, e o teto espinhal. Então, esses aqui estariam relacionados à coluna motora lateral e esses aqui relacionados à coluna motora medial, tá? Então, essa é a classificação morfofuncional de Kuiper, tá? Diferente da piramidal e extrapiramidal, que é a clássica, tá? Essa é uma classificação mais recente. Livros de neuroanatomia mais recentes, como esse que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Esse aqui que eu já mostrei, que eu já coloquei um capítulo, vou até colocar esse capítulo de medula dele, ele traz essa classificação diferente, tá? Ele já não traz em piramidal e extrapiramidal, e eu trouxe as duas aqui para vocês, para mostrar, tá? Então vamos falar também de vias ascendentes, formação subindo, vindo da periferia e subindo, tá? É importante a gente saber que nós temos o receptor nessa área, temos o trajeto periférico, o trajeto central e uma área de projeção cortical, ou seja, substâncias, áreas subcorticais se ligando às substâncias corticais, né? Então, a área de projeção cortical, associação dentro ali da medula, de projeção e associação lá dentro do encéfalo, na região do telencéfalo. E aí, quem tiver dúvida com relação às fibras classificadas, fibras de associação e de projeção, voltem um pouquinho naquelas aulas que a gente mostrou, aqueles capítulos que a gente mostrou, que tem essas definições. Ou então pode jogar no Google rapidinho, só para que vocês possam memorizar mais uma vez o que é projeção e associação. Projeção entre córtex e substâncias e áreas subcorticais, e a associação entre córtex de áreas diferentes da região do sistema nervoso central. Tá? Então, as vias descendentes, ou as vias ascendentes agora, vamos falar sobre elas, tá? Numa sequência, nós temos as vias do funículo posterior, as vias do funículo anterior e as vias do funículo lateral. As vias do funículo posterior são formadas pelo fascículo grácil e fascículo cuneiforme, que são aqueles mesmos que nós temos continuação lá na região posterior do bulbo, tá? A mesma coisa, só que lá na região do bulbo nós temos os tubérculos grácil e cuneiforme, que é onde estão localizados os núcleos grácil e cuneiforme. Então, os corpos dos neurônios estão localizados ali, tá? Então, fascículo grácil e cuneiforme, que a gente vai mostrar daqui a pouco para vocês, aqui mostrando onde eles estão localizados, o fascículo grácil e o cuneiforme mais lateral, todos os dois no funículo posterior, tá? Aqui mostrando, então, normalmente, informações advindas dos membros superiores passam pelo funículo mais lateral deles, que é o cuneiforme, e aí sobe para o núcleo cuneiforme, e daí utiliza o tálamo como retransmissor, e aí ela vai para o giro pós-central, e informações vindas do membro inferior já utilizam a via, as informações vindas do membro inferior já utilizam a via do funículo, do fascículo cuneiforme, do fascículo grácil, tá? Vias do funículo anterior, é o trato espinotalâmico anterior, ele é o único situado nessa via do funículo anterior, tá? E as vias do funículo lateral já são 3. Naquele funículo lateral, que é o maior, que é um dos maiores, né? Sim, é o trato espinotalâmico lateral, o trato espinocerebelar posterior e o espinocerebelar anterior, tá? Então, aqui mostrando para vocês, nós temos aqui subindo o trato espinotalâmico lateral. Espinotalâmico lateral é no funículo lateral. Aqui mostrando, subindo para vocês, esse daqui é quem? A gente vai mostrar na próxima figura para ficar mais fácil, mas esse aqui já dá para a gente ver, é o espinotalâmico anterior. Esse está localizado no funículo anterior, esse no funículo lateral. Certo? Esse é o único do funículo anterior de via ascendente. Ó, do funículo lateral aqui, ó, mostrando para vocês o espinotalâmico lateral, ele tem a subdivisão uma torácica, a cervical, torácica, lombar e sacral. Informações por toda a medula, tá? Vindas dessas áreas, ok? E aqui mostrando pra gente o funículo nessa região mais lateral, que é o espinotalâmico lateral, e o espinotalâmico anterior, ok? E eu ainda tenho do funículo lateral, além do espinotalâmico lateral, eu ainda tenho
eu ainda tenho a via espinocerebelar posterior e o trato espinocerebelar anterior, certo? Nós ainda temos essas vias, os tratos espinocerebelares posterior e trato espinocerebelar anterior, certo? Essas são as vias ascendentes. Ok? Aqui mostrando para vocês o trato espinocerebelar posterior e o trato espinocerebelar anterior, certo? Normalmente o campo receptor chega na parte ventral, utiliza um neurônio curto para vir depois para o campo receptor, nesse caso aqui subindo pelo trato espinotalâmico posterior e indo para a região do cerebelo. Espinotalâmico não, desculpa, espinocerebelar. Aqui o campo receptor já entra e sobe da mesma forma, fazendo a conexão, pessoal, presta atenção. Isso aqui eu ia esquecendo de falar. O trato espinocerebelar anterior, a conexão aqui, ele entra pelo cerebelo através do pedúnculo cerebelar superior. Tá? O espinocerebelar posterior, ele entra pelo pedúnculo cerebelar inferior. Tá? A informação chega por essas áreas. Fascículo grácil, então, e fascículo cuneiforme que estão no funículo posterior, o grácil está relacionado a tato epicrítico, propriocepção consciente e sensibilidade vibratória. O cuneiforme, tato epicrítico, propriocepção consciente e sensibilidade vibratória, como eu falei para vocês, membros superiores e membros inferiores, tá? O trato espinotalâmico anterior, que está no funículo anterior, tato protopático e pressão, que passa por ele. O espinotalâmico lateral, que já está no funículo lateral, temperadura e dor. O espinocerebelar posterior, propriocepção inconsciente. E o espinocerebelar anterior, propriocepção inconsciente, que está diretamente relacionado. Propriocepção inconsciente está diretamente relacionado ao fenômeno do equilíbrio do corpo e a gente se manter sobre as duas pernas, tá? Então, uma revisão para a gente poder finalizar a nossa aula, aqui mostrando para vocês as vias ascendentes, vias descendentes, aqui mostrando as vias descendentes, né? Extrapiramidais e piramidais, ou pela classificação, deixa eu até colar aqui de novo, funcional de Kuiper, nós temos essa classificação entre lateral, vias motoras laterais e vias motoras mediais, em que as laterais seriam essas duas, e as mediais, tudo isso aqui que vocês estão vendo, tá? E as extrapiramidais, no caso, são a piramidal é a córtico-espinhal lateral, córtico-espinhal anterior, isso é piramidal, e a córtico-nuclear, que a gente mostrou para vocês, que está lá dentro da região do tronco, tá? Que não entraria na classificação das vias medulares pela classificação morfofuncional de Kuiper, porque está localizado no tronco, não está localizado na medula, tá? Quando a gente classifica em piramidal e extrapiramidal, aí sim elas entram nessa classificação, tá? E as extrapiramidais que nós temos são a rubra espinhal, retículo espinhal, vestíbulo espinhal e a teto espinhal, certo? Mostrando onde está a localização de cada uma dessas vias descendentes, piramidais e extrapiramidais, tá? Aqui as vias ascendentes do funículo posterior, do funículo lateral, do funículo anterior, certo? Do funículo posterior, fascículo grácil e cuneiforme, do funículo anterior, trato espinotalâmico anterior, e do lateral, espinotalâmico lateral, espinocerebelar anterior e espinocerebelar posterior, tá? O espinocerebelar anterior e posterior forma o que a gente chama de vias do trato cerebelar lateral, tá? Vias do trato cerebelar lateral. E o trato espinotalâmico lateral, o trato espinotalâmico anterior, são as vias do trato anterolateral, tá? Vocês vão ver isso sendo mostrado para vocês em algumas classificações. E fascículo grácil e cuneiforme são os tratos posteriores, tá? Das vias ascendentes, ok? Então, aqui mostrando para que vocês possam relembrar o que a gente falou, tá? As vias motoras em vermelho, tá? A esquerda aqui mostrando em vermelho e a direita são as vias sensoriais ascendentes, aferentes. A informação vem da periferia para lá, certo?
Aqui nós temos tudo que está classificado como 1 são os tratos piramidais, e tudo classificado como 2 são os tratos extrapiramidais. Piramidais, o córtico espinhal lateral, que é o 1A, que mostrando para vocês, e 1B, o córtico espinhal anterior. Os extrapiramidais são o 2A, que está aqui para vocês, o rubro espinhal, 2B, o retículo espinhal, 2C, aqui o vestíbulo espinhal, 2C, né? E o 2D, o olivo espinhal. 2D tá aqui, ó, olivo espinhal, tá? Que é outra nomenclatura, rubro espinhal, retículo espinhal, rubro espinhal, retículo espinhal. Exatamente, é isso mesmo. E a olivo espinhal, que está relacionado diretamente às informações é uma classificação de informações de aprendizagem motora, tá? O rubro espinhal, retículo espinhal, vestíbulo espinhal e a oliva espinhal, que está diretamente relacionada àquela tectoespinhal, tá? Que seria extrapiramidal, tá bom? É que passa pela oliva, mas a classificação mais utilizada é a tectoespinhal, porque ela tem conexão direta com a região tectal do mesencéfalo, tá? Mas passa pela oliva. As vias sensoriais e ascendentes são as vias aferentes, direita em azul. Aí nós temos o sistema da coluna dorsal, que é o lemnisco medial, os tratos espinocerebelares e o sistema anterolateral que a gente acabou de falar, tá? Que são as vias do fascículo grácil cuneiforme, 3A e 3B, as vias do trato, os espinocerebelares anterior e posterior, que é 4A e 4B, e a anterolateral, que é o espino talâmico lateral e o espino talâmico anterior, tá bom? E nós temos ainda as fibras espino-olivares, que são essas que estão aqui em número 6. Essas espino-olivares, elas estão dentro das classificações em diversos livros mostrando que seria sem uma função exata conhecida. Porém, alguns livros trazem que ela também tem relação direta com a propriocepção inconsciente, tá? Então, aí estaria relacionado diretamente ao equilíbrio, mas também à aprendizagem motora, que os núcleos olivares estão relacionados à aprendizagem motora. Então, conduziria esse tipo de informação, que é a propriocepção inconsciente, mas destinada à oliva, aos núcleos olivares, e aí relacionada à aprendizagem motora, para ter conexão direta com o córtex relacionado à aprendizagem motora, que passa pelo sistema límbico, tá? Que a gente viu que a aprendizagem motora está relacionada ao sistema límbico também, tá? Então, aqui mostrando onde eles estão localizados num corte, tá? Aqui os espinos cerebelares, aqui os espinos talâmicos, aqui mostrando fascículo cuneiforme, fascículo grácil, trato espino, córtico espinhal, rubro espinhal, vestíbulo espinhal, teto espinhal, córtico espinhal anterior, espino talâmico. Então, aí tudo isso que a gente falou, tratos ascendentes e tratos descendentes, tá? E aí vocês, para que vocês possam parar, revisar, voltar, anotar tudo que a gente falou e revisar nessas últimas figuras, tá? E aqui mostrando mais uma vez para vocês, da direita, vocês estão visualizando aí as vias descendentes e à esquerda aqui em rosa, as vias ascendentes, tá? As vias descendentes, nós estamos mostrando aqui o do grupamento lateral, as vias motoras do grupamento lateral e do grupamento medial, né? As vias lateral e medial dentro da classificação morfológica de Kuiper, e extrapiramidais e piramidais, como vocês viram. Piramidal, córtico espinhal, córtico espinhal lateral e anterior, e a córtico nuclear, que está localizada lá na região do tronco encefálico, e a extrapiramidal, a teto espinal, vestíbulo espinal, rubro espinal e retículo espinal, certo? E aqui do lado esquerdo as vias ascendentes, do funículo posterior, fascículo grácil cuneiforme, do funículo anterior, a espino talâmica anterior, tá? E do funículo lateral, a espino talâmica lateral, e as espinos cerebelares dorsal e ventral, anterior e posterior, certo? E para que a gente possa terminar, nós temos, quando a gente fala de vias ascendentes, descendentes, sensibilidade e tudo mais, nós temos as sensibilidades relacionadas
aos diferentes níveis da nossa coluna, da nossa coluna, dos nossos nervos espinhais. Então, nós temos esses, o que a gente chama de dermátomos, que são demarcações esquemáticas, de acordo com Keegan e Garret, certo? Mostrado como segmentos distintos. Mas o que a gente visualiza mesmo é muito sobreposição de dois dermátomos, mas muito nos diz, em termos de lesão, em termos de propriocepção, em termos de testes que nós vamos fazer na região da pele, tá? Com relação a lesões que nós temos em nível central, tá? Então tá aí o esquema do nosso corpo dividido entre todas as nossas cervicais, tá? De C1 de C2 a C8, né? A C1 teria um dermátomo específico para ela, tá? Depois de T1 a T12, que são os 12 pares de nervos espinhais torácicos, depois de L1 a L5, depois de S1 a S5, tá? Então, aqui mostrando para vocês o que nós temos de dermátomos, tá? Então, essa é a área relacionada a cada um dos nossos nervos espinhais. Então, pessoal, essa semana eu ainda vou postar também uma aula do professor Eros, tá? Falando sobre as lesões medulares e as síndromes existentes a partir dessas lesões medulares. Então, a gente vai falar sobre isso também essa semana. Não teremos nenhuma atividade por escrita para valer presença, alguma coisa assim, porque a gente está com o tempo corrido. Nós tivemos uma aprovação de um novo calendário que fez com que eu fizesse uma nova gravação. A gravação dessa aula já estava feita. Eu liguei para o professor Eros e pedi para que ele fizesse a gravação das lesões, porque a gente ia dividir, a gente ia colocar em datas separadas e tudo mais, mas a gente não vai ter tempo para isso, tá? A gente vai postar tudo essa semana. Segunda-feira, a gente vai falar sobre... Nós vamos ter um encontro, que a Gisele já deve ter falado para vocês, um encontro de meeting, de Google Meet, para a gente poder falar sobre os nossos seminários e os 9 temas que nós temos. Eu dividi vocês se dividiram em 9 grupos, que a Gisele passou, e a gente vai dividir os 9 temas e eu vou passar as regras para vocês na segunda-feira às 15 horas. Então, lembrando para vocês, essa é uma frase que eu copiei da aula do professor Joel. Eu até peço perdão porque eu não pesquisei para saber de quem é realmente essa frase, tá? Então, mas eu achei muito interessante e coloquei no final para vocês. Há 3 métodos para ganhar sabedoria. O primeiro deles, por reflexão, que é o mais nobre deles. Você aprende, reflete, né? E você ganha sabedoria. O segundo, por imitação, que é o mais fácil. O macaco faz. Você ensina, o macaco faz. Certo? E o terceiro, por experiência. E esse sim é o mais amargo, é o mais dolorido. Porque dói na pele, dói no fígado, dói na cabeça, dói no olho, dói em tudo quanto é canto. Tá? Então eu espero que essa aula tenha sido legal para vocês. Vocês podem rever quantas vezes vocês quiserem. Logo em seguida vai ter o link da aula do professor Eros. O professor Eros vai me mandar. E eu vou colocar o link também no meu canal para que vocês possam visualizar essa aula. Tá? E as regras para o nosso seminário, então, vão estar na segunda-feira. Espero que todos estudem, porque essa aula é fundamental para que vocês possam entender os temas dos seminários. É fundamental. Tudo isso que a gente falou até agora, aliás, tudo que a gente falou até agora é fundamental. Então, espero vocês na segunda. Um beijo grande, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.